Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre um gênero que está crescendo cada vez mais entre os leitores e os amantes da história. É a literatura não ficcional. Então, bem-vindos ao nosso canal. Bom, nós temos discutido ao longo desse tempo na nossa disciplina que a história tem ganhado cada vez mais espaço entre as pessoas, entre a sociedade. Nós já falamos sobre os meios digitais, sobre a comunicação. E isso tudo, de certa forma, ajudou favorecendo com que a história ela fosse mais divulgada. Programas de televisão, filmes, cinema, rádios, hoje em dia nós temos até podcast. Mas na década de 2000, um gênero acabou surgindo e chamando bastante a atenção das pessoas por ser um estilo muito agradável de leitura, mas ao mesmo tempo baseado em pesquisas. Eu estou falando do gênero de literário, da literatura não ficcional. Acredito que hoje em dia, no Brasil, o principal nome seja o jornalista Laurentino Gomes. A primeira grande obra, né, que chamou muita atenção foi uma obra chamada 1808, né, como um rei fugiu, enfim. Bom, o fato é que a obra, na época, durante o período da comemoração dos 200 anos da chegada da família real portuguesa no Brasil, acabou chamando bastante atenção, porque uma coisa é importante se dizer, os jornalistas eles têm um tipo de escrita que é uma escrita mais agradável, mais atraente, que chama mais a atenção das pessoas. Isso é fato. Por outro lado, os historiadores eles são treinados para ter uma escrita mais técnica, uma escrita científica, argumentativa, que busca comprovar aquilo que ele está falando. E Antônio, qual é a melhor escrita? Na verdade, eu não gosto de falar que existe uma melhor ou uma pior escrita. Eu acredito que os dois agentes eles têm uma importância muito grande na construção do conhecimento histórico. O historiador profissional, enquanto pesquisador, ele é aquele personagem que ele vai aos arquivos, que ele investiga a fundo, que ele coloca à prova os documentos que ele está investigando, que ele confronta informações. E no caso desse gênero literário, da literatura não ficcional, é um tipo de escrita mais agradável que é baseada em pesquisa. É importante ressaltar que é diferente do romance histórico que nós vamos falar em outro momento. A literatura não ficcional é um tipo de literatura que apresenta um tema relevante de história, é baseada em pesquisa científica, é baseada em trabalhos acadêmicos sérios, só que a diferença ela vai tirar todo aquele peso do texto acadêmico e vai acabar transformando num texto agradável. Eu acredito que esse gênero é um gênero muito positivo. Por quê? Faz com que pessoas comuns gostem cada vez mais de história. E o que eu acho que no final das contas é isso que todos nós buscamos. Que o conhecimento histórico ele seja difundido e cada vez mais entre as pessoas. Óbvio que nós devemos sempre ter algumas considerações, verificar de onde esses autores retiraram as suas informações, quem está por trás daquela pesquisa. E óbvio que também não podemos fechar questão num único trabalho. Afinal de contas, uma coisa básica que todo estudante de história aprende logo no primeiro ano da sua faculdade é que não existe uma verdade absoluta. Nós temos certezas e essas certezas elas podem ser modificadas conforme novos documentos, novas provas, novas fontes forem sendo descobertas. Então, cada vez mais esse gênero não ficcional, essa literatura não ficcional, ela cresce entre os amantes de leitura e eu acredito que isso realmente seja uma coisa boa, tá? Então, meus amigos, gostaram do tema? Se vocês gostaram, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Os textos de literatura não ficcional são realmente muito bons, são muito agradáveis. Mas os historiadores profissionais também estão desenvolvendo o gosto por uma escrita mais rebuscada, uma escrita mais agradável. Então,
não deixe também de apreciar os textos dos historiadores de hoje em dia, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.